O chão de mármore sob os meus joelhos estava frio, apesar do tecido grosso do meu uniforme. Esfregava uma mancha de vinho no tapete persa do escritório de Declan Sullivan. Após 2 anos a trabalhar nesta mansão, os meus movimentos eram experientes e eficientes. O aroma do polidor de limão misturava-se com o aroma persistente da sua colônia. Uma mistura cara de sândalo e algo mais escuro que eu nunca conseguia identificar. Falhou um ponto. A voz dele fez-me parar, embora eu não tenha olhado para cima. Eu tinha aprendido logo no início que fazer contato visual direto com Declan Sullivan era perigoso. Não porque ele fosse cruel, mas porque os seus olhos cinza-aço pareciam ver através de todas as barreiras cuidadosamente construídas que eu tinha erguido ao meu redor. Eu trato disso, Sr. Sullivan, respondi, mantendo o tom neutro e profissional. É domingo à noite, Helena. És a única funcionária que insiste em trabalhar aos fins de semana. Finalmente olhei para cima e vi-o encostado à sua secretária de mogno, com os braços cruzados sobre o peito. Ele tinha afrouxado a gravata e desabotoado os 3 primeiros botões da camisa branca, revelando a forte coluna da sua garganta. Aos 34 anos, Declan Sullivan comandava um império construído sobre sombras e sussurros. No entanto, naquele momento, com a luz do entardecer a filtrar-se pelas janelas do chão ao teto atrás dele, ele parecia quase comum. Quase. A mancha não vai limpar-se sozinha, senhor, disse eu, voltando a minha atenção para o tapete. A senhora Chen poderia tratar disso amanhã. A senhora Chen tem artrite. Não me importo. Houve uma longa pausa, preenchida com algo que eu me recusava a reconhecer. Era sempre assim. Essas conversas cuidadosas não revelavam nada, mas diziam tudo. Eu me tornei especialista nessa dança, em manter a distância exata necessária entre empregador e empregada, entre o homem mais temido de Milão e a mulher que limpava o chão dele. Você é teimosa, observou ele, e pude ouvir um leve tom de diversão na voz dele. Prefiro dedicada. Claro que prefere. Terminei de limpar a mancha, recolhendo meus materiais com eficiência treinada. Ao levantar-me, alisei o meu vestido preto de uniforme, aquele que eu mesma tinha comprado, já que os uniformes fornecidos nunca me serviam bem. Aprendi a ter orgulho nas pequenas coisas, nos detalhes que podia controlar. Haverá mais alguma coisa, Sr. Sullivan? Ele estudou-me por um momento, com uma expressão indecifrável. Essa era outra habilidade que eu tinha dominado nos últimos 2 anos. Não vacilei sob o seu olhar perscrutador. Não mostrei como o meu pulso acelerou quando ele olhou para mim daquela forma, como se estivesse a resolver um quebra-cabeças que só ele podia ver. Não, é tudo por hoje. Acenei com a cabeça e virei-me para a porta. Helena, disse, parando com a mão na maçaneta de latão. Sim, senhor, trabalhas demais. O comentário inesperado fez algo se contorcer no meu peito. Mantive as costas viradas para ele, sabendo que se me virasse e encontrasse o seu olhar, algo poderia mudar entre nós que nenhum de nós poderia desfazer. Alguém tem que manter os padrões nesta casa. Saí antes que o Sr. Sullivan pudesse responder, os meus passos ecoando no chão de mármore, enquanto atravessava os corredores labirínticos da mansão. Só quando cheguei à segurança dos aposentos dos funcionários é que me permiti encostar na parede e respirar fundo. 2 anos, 730 dias a manter esta distância cuidadosa, a fingir que Declan Sullivan era apenas mais um empregador, que eu não reparava na forma como o seu olhar me seguia quando ele pensava que eu não estava a ver, que eu não ficava acordada à noite no meu pequeno quarto acima da garagem, imaginando como seria cruzar a linha invisível entre nós. Mas eu sabia muito bem. Mulheres como eu não ficavam com homens como ele. Nós limpávamos as casas deles, passávamos as camisas deles e desaparecíamos no fundo das suas vidas importantes. Essa era a ordem natural das coisas. E eu tinha aceitado isso. Ou pelo menos era o que eu dizia a mim mesma. A manhã seguinte chegou com o frio típico do outono de Milão. Levantei-me antes do amanhecer, como sempre, para preparar o pequeno almoço para os funcionários da casa. A senhora Chen, a governanta-chefe, entrou na cozinha arrastando os pés. O seu rosto marcado pelo tempo abriu-se num sorriso caloroso quando viu que o café já estava a ser preparado. É muito boa para nós, disse ela no seu italiano com sotaque forte, sentando-se numa cadeira com um suspiro de gratidão. Estou apenas a fazer o meu trabalho, respondi,
deslizando uma chávena de café pela bancada até ela. O seu trabalho é limpar, não cozinhar. A minha avó ensinou-me que cuidar das pessoas é sempre a coisa mais importante, independentemente do que diz o contrato. A expressão da Sr. Chen suavizou-se. Ela era a única pessoa nesta casa que sabia alguma coisa sobre o meu passado. Sabia sobre a avó que me criou depois da morte dos meus pais e sobre a bolsa de estudos que perdi quando ela adoeceu. Sobre a montanha de dívidas médicas que me trouxe para esta mansão, para esta vida. Tenha um bom coração, criança. Bom demais para este lugar. Não respondi, concentrando-me em preparar ovos mexidos e torradas. Os outros funcionários começaram a chegar. Havia Marco, o jardineiro, Isabela, a jovem empregada que tinha começado no mês anterior, e Ronan, motorista de Declan e chefe de segurança, cujos nós dos dedos marcados por cicatrizes e olhar fixo lembravam a todos exatamente que tipo de negócio Declan Sullivan realmente dirigia. Bom dia, Helena, disse Ronan, com uma voz surpreendentemente gentil para um homem do seu tamanho. O chefe quer vê-la no escritório dele depois do pequeno almoço. A minha mão parou na espátula. Ele disse por quê. Apenas que era importante. A senhora Chen lançou-me um olhar preocupado, mas mantive a minha expressão neutra. Em 2 anos, Declan nunca me tinha chamado ao seu escritório. As nossas interações limitavam-se a breves conversas quando ele me encontrava a trabalhar. Nada mais. Vou lá depois de terminar aqui, disse eu, orgulhosa de como a minha voz permaneceu firme. 1 hora depois, eu estava do lado de fora do escritório de Declan, com o estômago apertado por uma apreensão que me recusava a nomear. Bati 2 vezes com firmeza e profissionalismo. Entre, ele estava sentado atrás da sua secretária, com uma parede de janelas de vidro atrás dele, mostrando os jardins extensos. Eu tinha passado horas a cuidar deles. Ele ergueu os olhos do documento que estava a estudar e algo passou pelo seu rosto, rápido demais para eu identificar. Queria ver-me, Sr. Sullivan. Sente-se, Helena. Sentei-me na ponta da cadeira de couro em frente à sua secretária, sentada à direita com as mãos cruzadas no colo, tal como tinha feito em todas as entrevistas de emprego e reuniões com os administradores do hospital sobre as contas da minha avó. Estive a rever as contas da casa, começou ele, num tom profissional. Está aqui há 2 anos. Sim, senhor. Nunca tirou um dia de baixa por doença, nunca se atrasou e nunca pediu folga. Esperei, sem saber onde isto ia dar. A senhora Chen disse-me que muitas vezes trabalha nos seus dias de folga e ajuda os outros funcionários nas suas tarefas. Não me importo, senhor. Prefiro manter-me ocupada. O seu maxilar apertou-se ligeiramente. Era um sinal revelador que eu tinha aprendido a interpretar. Declan Sullivan, temido por metade de Milão, estava irritado. Essa não é a questão. Tem direito a folgas, a uma vida fora dessas paredes. Tenho tudo o que preciso aqui. As palavras pairaram entre nós, mais honestas do que eu pretendia. Os seus olhos estreitaram-se enquanto me estudava com uma intensidade que me fez suster a respiração. Tem? A pergunta parecia carregada e perigosa. Encarei o seu olhar diretamente pela primeira vez desde que entrei no seu escritório. Sim, Sr. Sullivan, tenho. Nós nos encaramos, o ar crepitando com palavras não ditas e tensão não reconhecida. Finalmente, ele quebrou o contato visual, remexendo os papéis em sua mesa com mais força do que o necessário. Vou lhe dar um aumento. 20% com efeito imediato. Pisquei os olhos, atordoada. Senhor, isso não é necessário. Está mais do que na hora. Faz o trabalho de 3 pessoas e recebe o salário de uma. Ele não estava aberto a discussões. Considere feito. Obrigada, consegui dizer, embora as palavras parecessem inadequadas. E a Helena? Ele olhou para cima novamente, sua expressão suavizando-se quase imperceptivelmente. Tire um dia de folga. Vá a algum lugar. Faz algo para ti. Acenei com a cabeça e levantei-me, reconhecendo uma despedida quando ouvi uma. Mas, quando cheguei à porta, um impulso imprudente fez-me voltar atrás. Sr. Sullivan. Sim? Por que é que se importa se eu tiro dias de folga ou não? A pergunta apanhou-nos a ambos de surpresa. Por um momento, a expressão cuidadosamente controlada de Declan escorregou, revelando algo cru e desprotegido. Depois, a sua máscara voltou ao lugar, suave e impenetrável. Todos os funcionários merecem consideração básica. É só isso. Acenei com a cabeça lentamente, sem acreditar nele nem por um segundo.
mas aceitando que isso era o mais próximo que chegaríamos da verdade. Claro, senhor. Obrigada pelo aumento. Saí antes que ele pudesse ver o pequeno sorriso que se formava nos meus lábios. Algo tinha mudado. Alguma fronteira invisível tinha sido testada. Eu não sabia o que isso significava, mas senti como se fosse uma tempestade iminente. Naquela noite, enquanto organizava a biblioteca, ouvi passos atrás de mim. Não precisei virar-me para saber que era ele. Eu tinha aprendido a reconhecer a sua presença. A maneira como o ar parecia mudar quando Declan entrava numa sala. Trabalhando até tarde de novo, observou ele. Os livros não se arrumam sozinhos. Eles podiam esperar até de manhã. Eu prefiro terminar o que começo. Ele aproximou-se, perto o suficiente para que eu pudesse sentir o cheiro da sua colônia. Perto o suficiente para que todos os nervos do meu corpo ficassem em alerta máximo. Mas continuei o meu trabalho, colocando os volumes de volta nos seus devidos lugares com mãos firmes. Nunca fala sobre si, disse ele baixinho. Em 2 anos, não aprendi quase nada sobre si. Não há nada de interessante para contar, Sr. Sullivan. Duvido disso. Finalmente virei-me para ele, mantendo a expressão neutra, apesar do meu coração acelerado. Com todo o respeito, senhor, a minha vida pessoal não é relevante para o meu desempenho profissional. Se estou a perguntar como algo além do seu empregador, a pergunta me tirou o fôlego. Estávamos a menos de meio metro de distância, sob o brilho dourado das lâmpadas antigas da biblioteca. Pela primeira vez em 2 anos, permiti-me realmente olhar para ele, ver além dos fatos sob medida e da presença imponente para o homem por baixo. E o que vi aterrorizou-me. Declan Sullivan, o homem que construíra um império baseado no medo e na lealdade, que podia destruir vidas com um telefonema, que detinha poder absoluto. Olhava para mim como se eu fosse algo precioso, frágil e totalmente fora do seu alcance. Diria que está a fazer perguntas que não podem ser respondidas, senhor. Algo brilhou nos seus olhos, talvez mágoa ou frustração. Por que não? Porque sabe por quê. A sua honestidade apanhou-nos a ambos de surpresa. Olhamos um para o outro enquanto todas as nossas máscaras cuidadosamente mantidas desmoronavam num piscar de olhos. Helena, devo terminar aqui. Voltei-me para os livros, interrompendo-me, antes que pudesse fazer algo catastroficamente estúpido. Boa noite, Sr. Sullivan. Ele ficou imóvel por um longo momento. Eu podia sentir o seu olhar sobre mim. Podia sentir as palavras que ele queria dizer pairando no ar entre nós. Finalmente, os seus passos se afastaram, deixando-me sozinha com o meu coração acelerado e os livros que de repente pareciam impossíveis de mover. Encostei-me na estante, pressionando a testa contra as lombadas de couro frias. Isto não podia continuar. Algo tinha de mudar. Uma linha tinha de ser traçada e mantida com firmeza. Porque se eu me permitisse reconhecer o que fervilhava por baixo de cada interação, cada olhar e cada palavra cuidadosamente neutra, isso destruiria o equilíbrio frágil que eu tinha trabalhado tanto para manter. Declan Sullivan nunca poderia ser meu, e eu nunca poderia ser dele. Era assim que o mundo funcionava. Repeti isso para mim mesma como um mantra enquanto terminava o meu trabalho na biblioteca. Mas ao voltar para o meu pequeno quarto e deitar na cama olhando para o teto, percebi que não acreditava mais nisso. Eu sabia que isso seria um problema. 3 dias se passaram com um cuidado para evitar o contato. Ajustei a minha agenda para minimizar o contato com Declan, sincronizando o meu trabalho com as reuniões e obrigações dele. A senhora Chen percebeu, mas não disse nada. Os seus olhares reveladores diziam tudo. Na quinta-feira à noite, enquanto me preparava para sair, Sloan ligou. Ela era minha melhor amiga desde a infância e uma das poucas ligações que eu tinha com a minha vida antes da mansão. Pareces cansada, observou ela depois que eu atendi. Semana longa, respondi, pegando meu casaco na sala dos funcionários. Saia comigo na sexta-feira à noite. Há um novo bar de vinhos no centro da cidade. Precisas de te lembrar como é divertido. Hesitei. A última coisa que eu queria era aventurar-me no mundo da vida noturna de Declan, que ele controlava por meio de parcerias silenciosas e investimentos estratégicos. Mas o tom esperançoso de Sloan me fez reconsiderar. Na verdade, tenho planos para sexta-feira à noite, ouvi-me dizer. Sério? Desde quando tens planos? Desde agora, pensei, mas não disse. Tenho um encontro. A mentira saiu facilmente.
surpreendendo-me com a naturalidade com que saiu. Não sabia bem por que a disse. Que impulso imprudente a levou a inventar isso? Talvez precisasse de provar a mim mesma que existia fora daquelas paredes, que era mais do que apenas a funcionária invisível de Declan Sullivan. Um encontro? O grito de Sloane quase me deixou surda. Com quem? Quando é que isso aconteceu? Por que não me contaste? Não é nada sério, disse ela. Apenas um jantar com alguém que conheci no mercado na semana passada. Os detalhes fluíram livremente, criando uma história crível. O nome dele é Marco. Ele é professor. Muito simpático. Helena Harper. Vamos ter um encontro de verdade. Nunca pensei que veria esse dia. Depois de conversarmos por mais alguns minutos, desliguei e fiquei a olhar para o meu telemóvel, sentindo uma mistura de diversão e pavor. O que é que eu tinha acabado de fazer? Na manhã seguinte, cheguei à mansão e encontrei Declan na cozinha, o que era algo incomum. Ele normalmente tomava o pequeno almoço no escritório, preferindo começar o dia sozinho. Bom dia, Sr. Sullivan, disse eu, pousando a minha bolsa. Helena. Ele acenou com a cabeça, o seu olhar acompanhando os meus movimentos enquanto eu começava a preparar o café. Não esperava-o tão cedo. Tenho muito o que fazer hoje. Preciso sair a horas esta noite. As palavras saíram antes que eu pudesse reconsiderar. As mãos de Declan pararam na sua chávena de café e todo o seu corpo ficou rígido. Sair a horas? Ele repetiu, com um tom cuidadosamente neutro. Sim, senhor. Tenho planos. O silêncio que se seguiu foi pesado e opressivo. Ocupei-me com a cafeteira, profundamente consciente da sua presença lá atrás de mim e de como a temperatura na sala parecia ter baixado vários graus. Entendo, disse ele finalmente. Posso perguntar que tipo de planos exigem um horário tão preciso? Virei-me para ele mantendo a expressão serena, apesar do meu coração acelerado. Um encontro. Se eu lhe tivesse dado uma bofetada, acho que a reação dele não teria sido mais pronunciada. A cor desapareceu do rosto de Declan e os nós dos dedos ficaram brancos ao segurar a chávena de café. Por um momento, achei ter visto uma dor genuína passar pelo seu rosto antes que a máscara voltasse ao lugar. Um encontro, ele repetiu sem expressão. Sim, senhor. Voltarei amanhã de manhã, como de costume. Claro. A sua voz era fria como gelo. A sua vida pessoal é da sua conta. Obrigado pela compreensão. Servi o meu café, orgulhosa da firmeza das minhas mãos. Quando olhei para Declan, vi que ele estava a olhar para o telemóvel. No entanto, reparei que ele não estava realmente a olhar para o ecrã. Os seus olhos estavam distantes e sem foco. Mais alguma coisa, Sr. Sullivan? Não, é tudo. Saí da cozinha, permitindo-me apenas um pequeno sorriso quando já estava fora de vista. Uma parte perversa de mim queria ver a reação dele. Queria provas de que o afetava da mesma forma que ele me afetava. Consegui perceber isso na rigidez dos ombros dele e na expressão vazia que tentava esconder. Mas não esperava a pontada aguda de culpa que se seguiu, nem a constatação desconfortável de que tinha usado uma arma que não compreendia totalmente. O dia decorreu de forma estranha. Declan, que normalmente era uma presença constante na mansão, tornou-se um fantasma. Vi-o de relance. As conversas eram interrompidas quando eu entrava nas salas. As reuniões prolongavam-se mais do que o previsto. Ronin observava-me com maior atenção, o seu olhar fixo fazendo-me questionar o que Declan lhe teria dito, se é que lhe disse alguma coisa. Ao anoitecer, a tensão tornou-se sufocante. Eu estava a polir a prata na sala de jantar quando Quinn, o segundo em comando de Declan, apareceu na porta. O chefe quer ver-te no seu escritório, disse ele, o rosto marcado por cicatrizes indecifrável. Ele disse por quê? Vai lá. Pousei o pano de polir e atravessei os corredores da mansão, a confiança que sentia naquela manhã evaporando a cada passo. A porta do escritório de Declan estava entreaberta, então bati suavemente antes de entrar. Ele estava de pé junto às janelas, de costas para mim, com as mãos cruzadas atrás das costas, numa postura que reconheci como a sua postura de reflexão. O pôr do sol pintou-o de ouro e sombras, fazendo-o parecer algo esculpido em mármore, belo e intocável. Queria ver-me, Sr. Sullivan. Ele fechou a porta. Obedeci com o pulso a acelerar. Declan virou-se lentamente, e o que vi no seu rosto tirou-me o fôlego. Não era raiva, embora também houvesse isso, mas algo raro, algo vulnerável. Este seu encontro,
começou ele, com a voz baixa e controlada. É séria? Não vejo como isso é relevante para o meu emprego, senhor. O seu maxilar cerrou-se. Faça-me o favor. Olhamos um para o outro, envolvidos numa batalha silenciosa de vontades. Eu sabia que deveria recuar e manter a distância profissional que tínhamos cultivado com tanto cuidado. Em vez disso, dei por mim a responder honestamente. Afinal, é apenas um primeiro encontro. Nada sério, mas pode tornar-se sério. Se isso acontecesse, ele aproximava-se, cada passo deliberado. Se essa pessoa quisesse mais do que um jantar e quisesse-te na sua vida, então acho que teria de considerar isso. Considerar isso, ele riu, mas não havia humor nisso. Consideraria? Por que é que isso é importante para si, Sr. Sullivan? A pergunta pairou entre nós, carregada de implicações que nenhum de nós tinha expressado antes. Declan parou a poucos metros de distância, perto o suficiente para que eu pudesse ver a tempestade a formar-se nos seus olhos cinzentos e sentir a tensão no seu maxilar e a forma como as suas mãos se apertavam e desapertavam ao lado do corpo. Porque é importante, disse ele finalmente, as palavras parecendo arrancadas dele. Importa. Isso não é uma resposta. É a única que posso dar. Eu deveria ter ido embora. Deveria ter saído daquela sala de estudo e mantido qualquer que fosse a frágil barreira profissional que ainda existia entre nós. Em vez disso, levantei o queixo e encarei o seu olhar como um desafio deliberado. Então receio que tenha de aceitar isso, senhor, assim como eu aceitei muitas coisas sobre trabalhar aqui. Os seus olhos estreitaram-se. O que isso significa? Significa que faço o meu trabalho. Mantenho a cabeça baixa. Não faço perguntas sobre os homens que visitam à meia-noite, as chamadas telefônicas que você atende atrás de portas fechadas, ou a maneira como Ronin às vezes volta com sangue nos nós dos dedos. Fiz uma pausa, deixando cada palavra ser assimilada. Aceito a realidade de quem você é e do que faz. Pode estender-me a mesma cortesia em relação à minha vida pessoal. A comparação claramente o irritou. O rosto de Declan endureceu e a sua postura mudou de vulnerável para perigosa num instante. Isso é diferente, é mesmo? Sim. Ele aproximou-se ainda mais e agora eu podia sentir o calor que emanava dele. Eu podia sentir o cheiro da sua colônia, misturado com algo único nele. O que eu faço e quem eu sou é necessário. O que é esse seu encontro? Desnecessário e inadequado. Não consegui impedir que minha voz soasse irritada. Não cabe a você decidir isso, Sr. Sullivan. Você é meu empregador, não meu guardião. E se eu quiser ser mais do que isso, as palavras escaparam antes que ele pudesse impedi-las, cruas, honestas e totalmente transformadoras. Nós dois congelamos, a admissão pairando no ar entre nós como fumaça. Não podes, disse suavemente, embora o meu coração estivesse a bater forte. Sabes que não podes. Por que não? Porque limpo o teu chão, Declan. O nome dele soou estranho na minha língua, íntimo de uma forma que o fez estremecer. Passo as tuas camisas, polimento a tua prata e desapareço no fundo da tua vida importante. É isso que sou para ti. É tudo o que posso ser. Estás errada. Estou? Pontei para o escritório cheio de obras de arte inestimáveis e livros encadernados em couro, e para o mundo que ele comanda com uma palavra. Olha para este lugar. Olha para a tua vida. Eu não pertenço aqui da maneira que estás a sugerir. Isso é comigo decidir. Não, disse com firmeza. Isso é comigo decidir. Decidi jantar com alguém que me vê como um igual, não como um criado que lhe chamou a atenção. As palavras foram cruéis. Eu sabia que tinham sido pensadas para magoar. E magoaram. Vi o rosto de Declan fechar-se e as suas barreiras voltarem a erguer-se com uma eficiência brutal. Claro, disse ele com uma voz gélida. Que tolice a minha pensar o contrário. Sr. Sullivan, deve ir-se embora. Não queres chegar atrasado ao teu encontro. Abri a boca para responder, para explicar e, de alguma forma, reparar o dano que acabara de causar. Mas o olhar nos seus olhos impediu-me. Eram frios, distantes e totalmente fechados. Boa noite, senhor, disse baixinho, saindo antes que pudesse causar mais danos. Cheguei ao meu quarto antes que o tremor começasse e o peso total do que acabara de acontecer me atingisse. Eu o magoei deliberada e efetivamente, e ao fazer isso, magoei-me da mesma forma. A verdade era que eu não tinha um encontro. Não havia nenhum marco, nenhum plano para jantar,
e nenhuma possibilidade de um relacionamento real com outra pessoa. Tudo o que existia era a mentira que eu havia criado, a ficção projetada para testar os sentimentos de Declan e determinar se a tensão entre nós era real ou imaginária. E agora eu tinha minha resposta. Era real, devastadoramente, perigosamente real. Sentei-me na minha cama estreita, olhando para o meu telemóvel e para o futuro fictício que eu havia construído para me proteger de uma verdade que eu não estava pronta para enfrentar. Eu me apaixonei por Declan Sullivan em algum momento nos últimos 2 anos. Apaixonei-me por ele, apesar de todas as vozes razoáveis me dizerem para não fazer isso. Apesar da impossibilidade disso, e de saber que mulheres como eu não têm finais felizes com homens como ele. Uma batida na minha porta me fez sobressaltar. Abri a porta e encontrei a Sra. Kenali, com o rosto marcado pelo tempo e cheio de rugas de preocupação. Criança, ela disse. O que você fez? Não sei o que você quer dizer. O chefe está no escritório há 1 hora, bebendo sozinho. Ronan diz que ele está de mau humor. Ela estudou meu rosto. Isto tem algo a ver contigo. Não consegui encará-la. Disse-lhe que tinha um encontro à noite. Ah! A compreensão surgiu em seu rosto. E tens? Não. Então por quê? Porque eu precisava de saber, interrompi. Eu precisava de saber se ele se importava. Se eu era importante para ele. A senhora Chen suspirou e estendeu a mão para acariciar a minha com os seus dedos nodosos. Oh, criança, disse ela. Tu estiveste a brincar com o fogo. Eu sei. E agora tenho de levar isto até ao fim. Tenho de sair e ir para algum lado, ou ele vai perceber que era mentira. E quando você volta? Não sei, admiti, com voz baixa. Não sei o que vai acontecer a seguir. Saí da mansão precisamente às 7, vestindo a única roupa bonita que tinha. Um vestido azul marinho simples que comprei para o funeral da minha avó há 3 anos. Combinei-o com sapatos de salto alto que me deixaram os pés doridos após 10 minutos. Ronan observou da sala de segurança enquanto eu atravessava o terreno até o portão principal. Sua expressão era indecifrável. Sem ter um destino em mente, caminhei até o pequeno café a 3 quarteirões de distância, que eu às vezes visitava nos meus raros dias de folga. Pedi um chá de camomila e um doce que eu não queria. Sentei-me perto da janela e observei o entardecer de Milão se desenrolar ao meu redor. Meu telemóvel vibrou. Era Sloan perguntando como estava indo o encontro. Digitei uma resposta vaga dizendo que estava a correr bem. Em seguida, coloquei o meu telemóvel virado para baixo sobre a mesa, incapaz de suportar mais mentiras. O que estava a acontecer? Este engano elaborado, este teste que eu tinha criado. De repente parecia mesquinho e cruel. O rosto de Declan assombrava-me com a expressão crua e ferida que brilhara em suas feições antes de ele se retirar para trás das suas barreiras. Fiquei no café por exatamente 2 horas, o tempo mínimo que um encontro respeitável exigiria. E depois voltei para a mansão. Era uma noite fria de outono e eu me enrolei melhor no meu casaco fino enquanto caminhava. O terreno estava escuro quando cheguei, com apenas as luzes de segurança iluminando os caminhos. Eu esperava voltar silenciosamente para o meu quarto e adiar qualquer julgamento que me esperasse até de manhã. Mas Declan estava à minha espera na cozinha. Estava sentado no balcão com um copo de uísque na mão. Ainda usava as suas roupas de trabalho, embora tivesse tirado a gravata e desabotoado mais alguns botões da camisa. Olhou para cima quando entrei. Os seus olhos estavam vermelhos e perigosos. Como foi o teu encontro? A sua voz estava estranhamente calma. Foi bom, Sr. Sullivan. Bom, ele riu, tomando um longo gole. Só isso, apenas bom. Não acho que esta seja uma conversa apropriada. Responda à pergunta, Helena. Ele levantou-se e aproximou-se de mim com uma graça predatória. Como foi o seu encontro com esse homem que a vê como uma igual? Levantei o queixo, recusando-me a recuar, mesmo com o coração a bater forte. Foi perfeitamente agradável. Ele era um cavalheiro. Um cavalheiro. Declan cerrou os dentes. Este cavalheiro beijou-te na despedida? Não, isso não é da tua conta. Ele beijou-me? Não, respondi, deixando escapar a verdade antes de conseguir evitá-lo. Não que isso importe. Importa para mim. Ficamos na cozinha, o espaço entre nós crepitando com tensão e palavras não ditas. Eu podia sentir o cheiro de uísque no seu hálito e ver o controlo mal contido nos seus ombros rígidos. Por quê? Exigi, a minha própria frustração a se libertar.
Por que importa para si o que eu faço nas minhas noites? Você é meu empregador, nada mais. Não. A única palavra foi um aviso. Não fique aí parado fingindo acreditar nisso. É a verdade. É uma mentira. Ele aproximou-se, então recuei até chegar ao balcão. Sabe que é uma mentira tão bem quanto eu. Sr. Sullivan. Declan. Ele interrompeu. Diga o meu nome, Helena, disse ele. Pare de se esconder atrás de formalidades. Olhei nos seus olhos e vi a imprudência e a vulnerabilidade alimentadas pelo uísque que ele normalmente mantinha tão cuidadosamente escondidas. Este era um território perigoso, uma linha que contornamos durante 2 anos, mas nunca cruzamos. Isto não pode acontecer, disse suavemente. Sabes que não pode. Por quê? Porque tu és tu e eu sou eu. Porque trabalho para ti. Porque o mundo não funciona assim. A sua mão subiu e os seus dedos traçaram suavemente a minha linha do queixo. Eu devia ter me afastado e mantido a distância. Em vez disso, fiquei paralisada, mal respirando. Mas e se eu não me importar com o modo como o mundo funciona? Murmurou ele. E se eu estiver cansado de fingir que és apenas mais uma funcionária? E se eu quiser... Não digas isso. Afastei-me, criando espaço entre nós. Não digas algo de que te arrependerás quando estiveres sóbrio amanhã e eu ainda for apenas a faxineira. A dor passou pelo seu rosto. É isso mesmo que pensas? Que eu vejo-te apenas como uma empregada? O que mais eu poderia ser para ti? A mulher que me tira o fôlego quando entra numa sala? As palavras saíram sem filtro e cruas. A pessoa que procuro logo pela manhã. A única coisa na minha vida que parece real, honesta e boa. A confissão pairou entre nós, nua e assustadora. Senti lágrimas nos meus olhos e as minhas barreiras cuidadosamente construídas começarem a desmoronar. Dean, sei que não tenho o direito, continuou ele, como se tivesse medo de parar agora que tinha começado. Sei o que sou, o que faço. Sei que não devia querer alguém como tu. És pura, boa e totalmente fora do meu alcance, mas quero. Deus me ajude. Quero. Estás bêbado, disse eu, embora a minha voz tremesse. Estou a ser sincero. Ele riu amargamente. Talvez pela primeira vez em anos estou a ser completamente sincero. Tenho medo de ti, Helena. Medo do que me fazes sentir. Do poder que tens sobre mim, mesmo sem tentar. Não quero ter poder sobre ti. Então, o que queres? A pergunta fez-me parar. O que eu queria? Continuar essa dança cuidadosa indefinidamente? Continuar fingindo que não ficava acordada à noite pensando nele? Ignorar a forma como o meu coração saltava cada vez que ele entrava numa sala? Eu quero, comecei, mas parei, incapaz de terminar. Conta-me sobre ele, disse Declan abruptamente, referindo-se ao cavalheiro que me levara para jantar. O que ele te ofereceu que eu não posso oferecer? Por que estás a fazer isso contigo mesma? Porque preciso entender. Preciso de saber contra o que estou a competir. A honestidade crua na sua voz partiu algo dentro de mim. Não conseguia mais fazer isto. Não conseguia manter esta ficção. Não conseguia vê-lo a torturar-se por algo que não existia. Ele não existe, admiti baixinho. Declan ficou completamente imóvel. O quê? Não houve encontro, nem marco, nem jantar. Encarei o seu olhar, deixando-o ver a verdade. Era uma mentira. Por quê? Eu precisava saber se isso importava, se eu importava, então fiz a pergunta de uma única palavra com uma voz quase inaudível. Ele ficou a olhar para mim por um longo momento, durante o qual vi várias emoções cruzarem o seu rosto. Confusão, compreensão, raiva e, finalmente, algo que parecia alívio. Tu importas, disse ele com voz rouca. Tu és importante desde o primeiro dia em que entraste nesta casa com o queixo erguido e os olhos cheios de determinação. Tu és mais importante do que qualquer outra coisa. Dean, vou beijar-te agora, disse ele com a voz áspera. Se não quiseres isso, se precisares que eu seja apenas o teu empregador, diz-me agora e eu vou-me embora. Nunca mais vou tocar nesse assunto. O meu coração batia forte no peito. Este era o momento que mudaria tudo. Eu poderia manter a minha dignidade, a minha distância e a minha independência cuidadosamente cultivada. Ou poderia dar um salto de fé com um homem que me aterrorizava e me atraía. Não posso perder este emprego, disse finalmente. O dinheiro, a estabilidade. Preciso deles. Não vais perder. Aconteça o que acontecer entre nós.
A tua posição aqui está segura. Prometo-te isso. Quando estiveres sóbria amanhã e ambos nos lembrarmos de todas as razões pelas quais isto é uma péssima ideia, lidaremos com isso. Ele estendeu a mão e colocou uma mecha de cabelo atrás da minha orelha. Mas esta noite, por favor, deixa-me fazer isso. Beijei-o. Não foi um beijo gentil ou hesitante. Foram 2 anos de desejo reprimido, de olhares furtivos e distância cautelosa, de querer algo que eu me convencera de que não poderia ter. Declan respondeu imediatamente, puxando-me contra ele como se tivesse esperado toda a sua vida por este momento. Ele tinha gosto de desespero e uísque, os seus lábios movendo-se contra os meus, com uma fome que correspondia à minha. As minhas mãos encontraram o caminho para o seu cabelo, e ele gemeu, aprofundando o beijo até eu esquecer onde eu terminava, e ele começava. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar com dificuldade, Declan descansou a testa contra a minha. Mentiste para mim, murmurou, mas não havia calor na sua voz. Eu menti. Fizeste-me pensar que havia outra pessoa. Desculpa. Não, não estás. As suas mãos seguraram o meu rosto. Não estás arrependido. Ele estava certo. Eu não estava arrependida. Não sobre isso. Não sobre finalmente cruzar a linha que eu tinha medo de reconhecer. O que acontece agora? Perguntei. Agora? Ele me beijou novamente, mais gentilmente desta vez. Agora vamos descobrir juntos. A manhã seguinte chegou com a brutal clareza da sobriedade e das consequências. Acordei sozinha no meu pequeno quarto acima da garagem, mas com a memória do beijo de Declan ainda a arder nos meus lábios. Depois daquele segundo beijo, separamo-nos, ambos reconhecendo que qualquer coisa a mais seria precipitar-se para algo para o qual nenhum de nós estava preparado. Mas o mundo tinha mudado. Eu podia sentir isso na luz do sol que se filtrava pelas minhas cortinas, no meu batimento cardíaco acelerado e na certeza de que não podia mais fingir que Declan Sullivan era apenas meu empregador. Vesti-me com cuidado, escolhendo meu uniforme preto habitual e prendendo meu cabelo no meu habitual coque arrumado, minha própria forma de armadura externa contra o caos interno. Quando desci para a casa principal, a Sra. Chen já estava na cozinha, seus olhos perspicazes acompanhando meus movimentos. Você parece diferente, observou ela. Talvez eu pareça a mesma por fora, respondi. Ela me entregou uma xícara de café. O chefe quer vê-la em seu escritório às 9 horas. Meu estômago se contraiu. Ele disse por quê? Não, mas tenha cuidado, criança. O que quer que tenha acontecido ontem à noite mudou as coisas. Podes ver isso na cara dele. Exatamente às 9 horas, bati à porta do escritório do Declan. Quando ele disse, entre, a sua voz soou tensa. Quando entrei, encontrei-o de pé junto à janela, com uma postura rígida. Fechei a porta. Obedeci, com o coração a bater forte. À luz forte da manhã, a noite anterior parecia um sonho. Algo que não poderia ter acontecido entre o temido chefe da máfia e a sua governanta. Sobre a noite passada, começou ele, sem se virar para mim. Se vais dizer que foi um erro, não foi. Ele finalmente virou-se e a intensidade nos seus olhos tirou-me o fôlego. Esse é o problema. Esperei, incapaz de confiar em mim mesma para falar. Passei a noite a pensar nisto, em nós. Ele aproximou-se de mim, dando cada passo com cuidado. Continuo a chegar à mesma conclusão. Quero-te na minha vida, não como funcionária, mas como algo mais. Declan, sei todas as razões pelas quais é complicado. Acredita, listei todas elas. A diferença nas nossas posições, o risco para ti e a impossibilidade de manter isso em segredo numa casa cheia de funcionários. Ele estendeu a mão para mim, colocando-a na minha bochecha. Nada disso importa, não se comparado com o que sinto quando estou contigo. E como é isso? Perguntei suavemente. Como se pudesse respirar. Como se o peso de tudo o que carrego se tornasse mais leve. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Era como se eu não fosse apenas o monstro sobre o qual as pessoas sussurravam, mas alguém que poderia merecer algo bom. A vulnerabilidade na sua admissão fez o meu peito doer. Cobri a sua mão com a minha e segurei-a contra o meu rosto. Não és um monstro. Não sabes as coisas que eu fiz. Eu sei o suficiente. Trabalho aqui há 2 anos, Declan. Não sou ingênua em relação ao teu negócio. Olhei nos seus olhos com firmeza. Sim, isso me assusta. A violência, o perigo, a escuridão.
Mas também vejo como proteges as pessoas nesta casa. Nunca fui tratada como menos que humana por ti. Vejo como carregas o peso do sustento de centenas de pessoas nos teus ombros. Helena, ainda não terminei. Respirei fundo. Sei que envolver-me contigo pode destruir tudo pelo que trabalhei. A minha reputação, a minha independência e a minha segurança. Se as coisas correrem mal, vou perder mais do que apenas um emprego. Vou perder-me a mim própria. O seu rosto contraiu-se com dor. Então não devíamos, disse ele, mas vou fazê-lo na mesma. As palavras surpreenderam-nos a ambos. A verdade é que ando apaixonado por ti há meses, talvez até mais. Ontem à noite, quando me pediste para ser honesta, percebi que estava cansada de mentir para ti, para mim mesma e para todos os outros. A expressão de Declan transformou-se quando a esperança e a descrença lutaram em seu rosto. Estás a falar a sério? Estou a falar a sério. Aproximei-me, eliminando a distância entre nós. Mas preciso que compreendas uma coisa. Não serei o teu segredo. Não serei a mulher que escondes enquanto apresentas uma imagem aceitável ao mundo. Se fizermos isto, será real. Reconhecido. Feito. Manterei o meu emprego atual, não um cargo inventado para me manter perto de ti. É claro que preciso da minha independência, do meu próprio dinheiro e do meu próprio sentido de propósito. Se não der certo e percebermos que é melhor continuarmos como empregador e empregada, tu vais me deixar ir. Sem ameaças e sem usar a tua influência para me manter aqui. Algo brilhou nos olhos dele ao ouvir isso. Tu achas que eu te forçaria a ficar? Acho que tu és um homem acostumado a controlar tudo no teu mundo. Preciso saber que não sou apenas mais um dos teus bens. Olhamos um para o outro na luz dura e implacável da manhã. Esse foi o momento decisivo que moldaria tudo o que se seguiria. Nunca serás algo que eu possuo, Helena, disse Declan calmamente. Serás a única coisa na minha vida que realmente mereço perder se eu estragar tudo. Isso funciona para ti? Acenei com a cabeça, incapaz de falar com o nó na garganta. Então vamos tentar isso com cuidado e honestidade, juntos. Ele beijou-me gentilmente e reverentemente, como se fosse uma promessa em vez de uma exigência. E pela primeira vez em 2 anos, permiti-me acreditar que mulheres como eu talvez pudessem ter finais felizes com homens como ele. A semana seguinte desenrolou-se como uma dança cuidadosa de descobertas. Declan e eu navegamos pela nossa nova realidade com a mesma precisão com que mantínhamos a distância. As interações públicas continuavam profissionais, mas, atrás de portas fechadas, ficamos a conhecer-nos. Descobri que Declan tomava café puro, mas preferia chá à noite. Descobri que ele lia filosofia antes de dormir. Descobri que ele tocava piano quando estava estressado, enchendo a mansão com melodias assombrosas a horas estranhas. Ele tinha uma cicatriz no ombro de uma briga com facas quando tinha 17 anos. Tinha outra nas costelas de um ferimento de bala que recebeu há 2 anos. Ele contava em italiano quando estava ansioso e falava russo quando estava zangado. Ele descobriu que eu queria ser médica antes que a doença da minha avó acabasse com esses planos. Ele sabia que eu cozinhava para aliviar o estresse às 3 da manhã. Ele sabia que eu tinha memorizado a maioria dos livros da sua biblioteca durante noites solitárias. Ele sabia que eu cantava enquanto limpava, mas parava assim que alguém podia me ouvir. Quero saber tudo, disse ele uma noite, enquanto estávamos sentados na biblioteca. Eu estava a catalogar livros enquanto ele trabalhava no seu portátil. Todos os sonhos que tiveste de abandonar, todas as cicatrizes, todos os medos. Isso pode levar anos. Ótimo. O seu sorriso transformou o seu rosto, suavizando as feições duras. Estou a contar com isso. Mas, como sempre, a realidade se intrometeu. Numa tarde, Quinn apareceu, com o rosto marcado por cicatrizes e uma expressão séria. Chefe, disse ele, precisamos de conversar sobre a situação de Moretti. Todo o comportamento de Declan mudou. A suavidade evaporou-se. Já vou aí. Quando Quinn saiu, Declan virou-se para mim e eu vi a parede fechar-se. A separação de mundos que ele mantinha. Eu tenho que ir, disse ele. Larguei o meu livro e fui. Ele hesitou, dividido entre as suas 2 realidades. Helena, o que estou prestes a fazer? Não preciso de detalhes. Interrompi gentilmente. Eu sabia quem tu eras quando concordei com isto. Alívio e dor cruzaram o seu rosto em igual medida. Ele beijou-me com força e depois saiu.
Sentei-me sozinha na biblioteca, perguntando-me se tinha cometido um erro terrível. Não consegui dormir naquela noite. Desci à cozinha para tomar uma chávena de chá e encontrei Ronin lá, com os nós dos dedos recém-rachados e enfaixados. Devias colocar gelo nisso, disse eu baixinho. Ele olhou para cima, surpreendido. Não é nada. Nunca é nada. Tirei o saco de gelo do congelador e coloquei-o na bancada ao lado dele. O que aconteceu? O chefe precisava que algo fosse feito. Tentei soar casual quando disse isso a Declan. Ele está bem. Ronan estudou-me por um longo momento. Tu preocupas-te com ele? Não era uma pergunta, mas respondi na mesma. Sim, preocupo-me. Ele também se preocupa contigo. Mais do que provavelmente seria sensato. Ronin pegou no saco de gelo e pressionou-o contra os nós dos dedos. Precisas de entender uma coisa, Helena. No nosso mundo, os homens não têm coisas normais, relações normais ou vidas normais. Tudo em que tocamos torna-se complicado. Eu sei disso. Tu sabes? Porque quando as coisas derem errado, e elas vão dar, tu serás um alvo. Qualquer um que queira prejudicar o chefe verá em ti a maneira mais fácil de fazer isso. Esse aviso direto me causou um arrepio. Ele tem pensado nisso constantemente? Isso o está a consumindo por dentro. Saber que está a colocar-te em risco enquanto te deseja. Então por quê? Porque pela primeira vez na vida, ele está a fazer algo por si mesmo, em vez de pelo negócio. Ronan levantou-se e dirigiu-se para a porta. Não o faça ele arrepender-se. Depois que ele saiu, sentei-me na cozinha escura, com as suas palavras ecoando na minha mente. Intelectualmente, eu entendia que ficar com Declan seria perigoso. Mas ouvir isso de forma tão direta, entender que a minha presença na vida dele me tornava uma arma que os inimigos dele poderiam usar contra ele, era diferente. Eu era forte o suficiente para isso? Eu conseguiria viver sabendo que cada momento que passássemos juntos poderia me tornar um alvo? Eu não tinha uma resposta. Quando Declan voltou horas depois, eu ainda estava na cozinha. Ele parecia exausto, com uma mancha escura no colarinho que eu tentei não identificar. Ele parou quando me viu, o cansaço cruzando suas feições. Helena, você está ferida. Ele balançou a cabeça. Não, estou bem. Ótimo. Aproximei-me dele. Então vamos para a cama juntos. A surpresa passou pelo seu rosto. Achei que depois desta noite, depois de tudo o que tinha acontecido, ele entenderia. Estiquei o braço e toquei o seu rosto. Ainda estou aqui. Algo mudou na sua expressão. Ele puxou-me contra si e abraçou-me com tanta força que mal conseguia respirar. Enterrou o rosto no meu cabelo. Não te mereço, murmurou ele. Provavelmente não. Afastei-me para encontrar o seu olhar. Mas tens-me na mesma. As semanas seguintes trouxeram um ritmo que eu nunca imaginei ser possível. Durante o dia, cumpria as minhas obrigações, mantendo a mesma eficiência na gestão da mansão como sempre fizera. Mas as noites pertenciam-nos. Passávamos horas roubadas nos aposentos privados de Declan, onde o resto do mundo desaparecia. Ele era terno de maneiras que me surpreendiam e atento a cada detalhe do meu conforto. Ele até mandou instalar um recanto de leitura no quarto dele e o encheu de livros que encomendou especificamente para mim. Ele lembrava-se de como eu tomava o meu chá, da música que eu preferia e da maneira como eu gostava de ser abraçada depois de fazermos amor, porque acabamos por fazer. 3 semanas após o nosso primeiro beijo, subi as escadas até o quarto dele e bati a porta. Ele abriu a porta com surpresa e desejo a disputarem-se em seu rosto. Helena, pare de pensar, eu disse. Pelo menos uma vez, pare de pensar. O que se seguiu foi terno e intenso, gentil e consumidor. Declan adorava o meu corpo como se fosse sagrado, perdendo o controle apenas nos momentos de intimidade mais profunda. Depois, ficamos deitados juntos e eu tracei as cicatrizes no ombro dele. Conta-me sobre esta. Briga de rua. Eu tinha 17 anos. Achava que era invencível. E esta? Toquei na cicatriz enrugada nas suas costelas. Foi uma família rival há 2 anos. Eles aproximaram-se demais. Podiam ter te matado. Eles tentaram. Ele agarrou a minha mão e pressionou-a contra os seus lábios. Mas sou difícil de matar. Não brinques com isso. Não estou a brincar. Os seus olhos encontraram os meus. Eram sérios e sombrios. Helena, há coisas na minha vida e nos meus negócios que sempre serão perigosas. Preciso que compreendas isso e decidas se consegues viver com isso. Pensei em mentir e oferecer garantias fáceis, mas construímos isto com base na honestidade.
e não iria comprometer isso agora. Estou aterrorizada, admiti. Sempre que sais para uma reunião, sempre que o Ronin volta ferido, sempre que vejo sangue na tua camisa, fico aterrorizada. Então talvez devêssemos, disse ele. Também sou teimosa, interrompi-o, mas ele era surpreendentemente resiliente e aparentemente determinado a amar um homem que me fazia preocupar constantemente. Ele ficou completamente imóvel. O que disseste? Que te amo. Uma vez ditas, as palavras pareceram inevitáveis. Amo-te, Declan Sullivan. Apesar de todas as razões lógicas para não o fazer, apesar do perigo, das complicações e da impossibilidade de tudo isso. Ele respondeu beijando-me intensamente e murmurando palavras em italiano contra a minha pele que eu não precisava de traduzir para entender. Amor, posse e promessa, tudo entrelaçado. Mas amar Declan significava testemunhar os aspectos mais sombrios do seu mundo. Uma noite, quando desci para tomar uma bebida, ouvi-o ao telefone no seu escritório. A sua voz era fria e mortal. Não me interessa quais são as suas desculpas. Ele roubou-me e haverá consequências. Certifique-se de que todos saibam o que acontece aos ladrões. Fiquei paralisada do lado de fora da porta, com o coração a bater forte. Este era o Declan que os outros temiam. O homem que construiu um império com base na lealdade e no terror. Quando ele saiu e me viu ali parada, a sua expressão mudou de fria para preocupada. Você ouviu? Sim. Olhamos um para o outro e pude vê-lo a preparar-se para o meu julgamento e rejeição. O que acontecerá com ele? Perguntei baixinho. Helena, não estou a pedir que mude quem você é, mas se vou fazer parte da sua vida, preciso compreendê-la de verdade. Declan suspirou e passou a mão pelo cabelo. Ele servirá de exemplo. Nada permanente, mas o suficiente para fazer os outros pensarem duas vezes antes de tentarem a mesma coisa. Violência, sim, e não vês outra maneira. No meu mundo, ele riu amargamente, a misericórdia é vista como fraqueza. A fraqueza leva-te à morte. Então, sim, às vezes a violência é a única linguagem que as pessoas entendem. Tentei conciliar o amante gentil na minha cama com o chefe implacável que dava ordens para punições. Obrigada por ser honesto. A surpresa passou pelo seu rosto. Não estás a fugir. Devia estar, a maioria fugiria. Não sou como a maioria das pessoas. Aproximei-me e peguei na sua mão. Não vou mentir e dizer que estou confortável com isto. Não estou. Mas prefiro saber a verdade do que viver numa felicidade ignorante. Ele puxou-me para si e abraçou-me com força. És extraordinária. Tu sabes disso. Estou apavorada, corrigi, mas também estou comprometida. Com o passar das semanas, os funcionários começaram a notar a mudança em nosso relacionamento. A senhora Chen sabia desde o início, com seus olhares cúmplices e sorrisos gentis sempre presentes. Isabela, a jovem empregada, sussurrava para os outros, espalhando rumores que ninguém ousava dizer em voz alta. Foi Quinn quem finalmente abordou o assunto diretamente. Ele encontrou-me na biblioteca numa tarde, com o rosto marcado por cicatrizes e uma expressão invulgarmente pensativa. O chefe é diferente contigo, observou ele. Isso é um problema? Depende, respondeu ele, encostando-se a uma estante. Planeias ficar por aqui ou isto é apenas um caso? Isso é entre o Declan e eu. Não, disse Quinn com firmeza. Não é só porque, quando estás envolvida com o chefe, estás envolvida com todos nós. Tornas-te parte da família, o que significa que te tornas um risco potencial. Preciso de saber se és de confiança. A avaliação direta deveria ter me ofendido. Em vez disso, respeitei-a. Eu amo-o, disse simplesmente. E não vou a lado nenhum. Quinn estudou-me por um longo momento. Depois acenou com a cabeça. Ótimo, porque agora ele está envolvido. Se o magoares, magoas toda a organização. Eu entendo. E tu? Porque amar um homem como Declan Sullivan não é só romance e luar. É sangue, perigo e escolhas difíceis. Consegues viver com isso? Pensei nas noites em que segurei Declan, enquanto ele lutava contra pesadelos, nas cicatrizes que tracei e na violência que vislumbrei. Pensei no medo que vivia no meu peito cada vez que ele saía para uma reunião. Estou a aprender, respondi honestamente. A expressão de Quinn suavizou-se quase imperceptivelmente. Então, bem-vinda à família, Helena.
Pelo que vale, acho que és boa para ele. Ele sorri agora. Não costumava fazer isso. Depois que ele saiu, sentei-me entre os livros, processando tudo. Eu tinha cruzado um limiar que não tinha reconhecido totalmente, passando de amante de Declan e alguém reconhecida pelo seu círculo íntimo. As implicações eram impressionantes. Naquela noite, encontrei Declan no seu escritório, olhando para relatórios financeiros com uma expressão séria. Quinn falou comigo hoje, disse, fechando a porta atrás de mim. Declan ergueu a cabeça. O que é que ele disse? Ele perguntou se eu estava a falar a sério. Se eu planeava ficar. O que é que lhe disseste? Que o amo e que não vou a lado nenhum. A expressão de Declan mudou, a preocupação transformando-se em algo terno, mais feroz. Ele levantou-se e atravessou a sala em 3 longos passos. Repete, disse ele. Amo-te, repeti. Amo-te, Declan Sullivan. Sorri contra os seus lábios enquanto ele me beijava. Mesmo que sejas possessivo, superprotetor, e ocasionalmente assustador. Ocasionalmente, as suas mãos deslizaram para o meu cabelo. Vou ter de trabalhar nisso. Não te atrevas. Amo-te exatamente como és, mesmo sabendo o que sou e o que faço. Na verdade, amo-te ainda mais por isso, porque nunca me mentiste ou fingiste ser alguém que não és. Afastei-me para olhar nos seus olhos. És perigoso e implacável, e às vezes assustadoramente frio. Mas também és leal, protetor e capaz de uma ternura que a maioria das pessoas nunca verá. Amo tudo isso. Algo vulnerável passou pelo seu rosto. Não te mereço. Felizmente não estou interessada no que mereces. Só estou interessada no que construímos juntos. Ele beijou-me novamente, mais profundamente desta vez, e senti a tensão sair dos seus ombros. Ficamos ali, envolvidos um no outro. Por um momento, as complicações desapareceram, deixando apenas nós dois. Casa comigo, murmurou ele contra o meu cabelo. Eu congelei. O quê? Casa comigo? Ele afastou-se com os olhos intensos. Eu sei que é rápido. Eu sei que há 1000 razões para esperar. Mas eu não quero. Quero que sejas minha esposa. Quero que o mundo saiba que és minha. Declan, sei que estou a pedir que corra um grande risco ao se ligar a mim, a minha vida e a tudo o que vem com ser a Sr. Olivan. As suas mãos seguraram o meu rosto. Mas juro que passarei todos os dias do resto da minha vida a garantir que nunca se arrependa. O meu coração batia forte contra as minhas costelas. Casar com Declan Sullivan era impossível, imprudente e assustador. Mas era também tudo o que eu queria. Pede-me em casamento como deve ser, disse suavemente. A compreensão surgiu no seu rosto. Ele foi até a secretária e tirou uma pequena caixa de veludo de uma gaveta trancada. Então, para meu espanto, Declan Sullivan, o temido chefe da máfia, ajoelhou-se. Helena Harper, você me daria a honra extraordinária de se tornar minha esposa? Ele abriu a caixa e revelou um anel que me deixou sem fôlego. Era uma aliança simples de platina com um único diamante perfeito, elegante e discreto. É lindo, sussurrei. Não é nada comparado a ti. Os seus olhos fixaram-se nos meus. Casa comigo, Helena. Deixa-me passar a minha vida a provar que posso ser o homem que tu mereces. Pensei em todas as razões para dizer não. Todas as complicações e perigos. Considerei os avisos da Sra. Chen e a avaliação de Quinn e o reconhecimento franco de Ronan sobre os riscos. Então pensei no sorriso de Declan, na forma como ele me abraçava à noite e no futuro que poderíamos construir juntos, apesar das adversidades. Sim, disse eu. Sim, vou casar contigo. A sua expressão transformou-se quando a alegria e o alívio apagaram a sua vulnerabilidade. Ele deslizou o anel no meu dedo, levantou-se e abraçou-me, beijando-me com tanta ternura que lágrimas brotaram dos meus olhos. Amo-te, murmurou ele contra os meus lábios. Amo-te tanto. Também te amo. Ficamos ali, noivos, comprometidos e prontos para enfrentar juntos o que quer que viesse a seguir. Na manhã seguinte ao nosso noivado, acordei na cama do Declan e encontrei-o já vestido e de pé junto à janela, com o telemóvel encostado ao ouvido. A sua voz estava baixa e tensa. A conversa era claramente séria. Sentei-me e puxei o lençol para me cobrir, esperando. Quando ele finalmente terminou a ligação, sua expressão estava séria. O que há de errado? Ele se virou, seus olhos suavizando-se quando encontraram os meus. Negócios, não há nada com que você precise se preocupar. Declan,
Estamos noivos agora. Você não pode me proteger de tudo. Ele atravessou o quarto e sentou-se ao meu lado, segurando a minha mão. O seu polegar roçou o anel que ainda parecia estranho e maravilhoso no meu dedo. A família Moretti está a resistir a alguns acordos territoriais. Está a ficar feio. Quão feio? Feio o suficiente para que eu precise que faças algo por mim. Os seus olhos fixaram os meus, sérios e intensos. Preciso que vás embora por alguns dias, para algum lugar seguro com proteção. O medo apertou o meu peito. Achas que eles virão atrás de mim? Acho que eles estão à procura de vantagem. E tu és o alvo mais óbvio. O seu maxilar cerrou-se. Não vou arriscar-te, Helena, por nada. Eu queria discutir, insistir que poderia lidar com o perigo, mas o medo nos seus olhos e a forma como ele apertou a minha mão disseram-me que isso não era negociável. Para onde eu iria? Tenho uma casa no campo, a cerca de 2 horas daqui. Ronin vai levar-te até lá, e Quinn ficará contigo até que tudo esteja resolvido. E tu? Eu lido com os Morettis. A voz dele endureceu. Eles precisam entender que há limites que não devem ultrapassar. Segurei o rosto dele, forçando-o a olhar nos meus olhos. Promete-me que terás cuidado. Promete-me que voltarás para mim, sempre. Ele beijou-me gentilmente. Eu sempre voltarei para ti. 3 horas depois, eu estava sentada no carro de Ronan, vendo Milão desaparecer atrás de nós. Quinn estava sentado no banco do passageiro, o rosto marcado por cicatrizes, concentrado enquanto verificava o telemóvel. Qual é a gravidade da situação? Perguntei baixinho. Os olhos de Ronan encontraram os meus no espelho retrovisor. Era grave o suficiente para que o chefe não quisesse correr riscos. Os Morettis têm testado os limites há meses. Eles estão a tentar conquistar mais território. E Declan, disse Quinn sem se virar. Vamos lembrá-los porque é que cruzar um Sullivan é um erro. A casa no campo era linda, uma vila de pedra cercada por vinhas e colinas ondulantes. Em circunstâncias diferentes, eu teria achado romântico. Em vez disso, parecia uma gaiola dourada, bonita, mas confinante. O primeiro dia passou lentamente. Tentei ler para me distrair, mas cada som me fazia sobressaltar. Quinn permaneceu em silêncio junto às janelas, constantemente a verificar o telemóvel. Ronin tinha voltado para a cidade, deixando Quinn como a minha única ligação ao que estava a acontecer. Quando lhe pedi novidades, ele foi frustrantemente vago. O chefe está a tratar disso. Isso não é uma resposta. É a única que posso dar. No segundo dia, o meu telemóvel tocou. O nome de Declan apareceu no ecrã, então atendi imediatamente. Estás bem? A sua voz estava áspera e exausta. Estou bem, eu disse. Estava preocupado contigo. Não te preocupes, está quase acabando. O que isso significa? Houve silêncio entre nós. Quando ele finalmente falou, a sua voz estava carregada com algo que eu não conseguia identificar. Helena, começou ele, há coisas que fiz, coisas que estou a fazer agora, que talvez não consigas perdoar. O medo apertou-me o coração. Que tipo de coisas? Do tipo que te mantém segura, do tipo que garante que ninguém volte a ameaçar o que é meu. Fechei os olhos, compreendendo o que ele não estava a dizer. Violência. Violência significativa, provavelmente. Era o lado implacável de Declan Sullivan que eu vislumbrara, mas nunca testemunhara completamente antes. Eu disse que amava tudo em ti, disse baixinho. Isso inclui as partes que me assustam, mesmo quando não conheço os detalhes, especialmente nessas alturas, porque confio que farás o que precisa ser feito. A sua inspiração audível mostrou o seu alívio. Não te mereço. Pare de dizer isso. Nós merecemos um ao outro. Estarei aí amanhã. Então tudo isso terá acabado e poderemos começar a planear a nossa vida juntos. Depois de desligarmos, sentei-me no terraço e observei o pôr-do-sol pintar os vinhedos de dourado. Quinn apareceu ao meu lado com 2 taças de vinho. Você é boa para ele, disse ele, oferecendo-me uma taça. Já disseste isso antes. Estou a repetir porque é verdade. Ele tomou um gole do seu vinho. O Declan está nesta vida desde os 16 anos. Ele nunca conheceu ou quis outra coisa até tu apareceres. Ele quer-me. Ele quer a possibilidade de algo além do sangue e da violência. Tu representas isso. O rosto marcado por cicatrizes de Quinn suavizou-se. Não lhe tires isso, Helena. Mesmo quando ficar difícil. Não vou tirar.
Na tarde seguinte, Declan chegou, saindo do carro de Ronan com um ar exausto, mas ileso. Corri para ele, e ele me agarrou e me abraçou com tanta força que mal conseguia respirar. Está feito, murmurou ele contra o meu cabelo. Acabou, estás a salvo. Afastei-me para estudar o seu rosto e vi a escuridão nos seus olhos e o peso do que quer que ele tivesse feito para nos manter a salvo. Conta-me, Helena. Conta-me. Preciso de saber. Ele suspirou e levou-me para dentro para a sala de estar. Quinn e Ronin desapareceram discretamente, deixando-nos a sós. Os Moretz estavam a planear raptar-te, disse Declan sem rodeios. Eles achavam que, mantendo-te refém, teriam vantagem sobre mim e me forçariam a deixar o território. Um arrepio percorreu as minhas veias. O que fizeste? Certifiquei-me de que eles entendessem que ameaçar-te significava ameaçar tudo o que lhes era querido. Os seus olhos escuros e assombrados encontraram os meus. Não matei ninguém, mas deixei claro que não teria a mesma contenção da próxima vez. Como? Queres mesmo saber? Pensei nisso, ponderando o valor do conhecimento contra a segurança que a ignorância pode proporcionar. Por fim, abanei a cabeça. Não, só preciso de saber que realmente acabou e que estamos seguros. Estamos. Prometo-te que estamos. Ele puxou-me para o seu colo e eu envolvi-o com os meus braços, sentindo a tensão a sair lentamente do seu corpo. Esta era a nossa realidade. A dança entre violência e ternura. Entre o homem que o mundo temia e o homem que eu amava. Quando tudo isso ficar para trás, disse Declan baixinho, quando estivermos casados e estabelecidos, quero tentar ser melhor. Não limpo. Nunca serei completamente limpo, mas serei melhor para ti. Não preciso que mudes, disse ele, mas quero mudar. Ele segurou o meu rosto. Quero ser o homem que mereces, Helena. Isso significa encontrar maneiras de proteger o que é meu sem recorrer à violência o tempo todo. É um longo caminho. Felizmente, tenho-te para percorrê-lo comigo. À medida que a tarde se transformava em noite, ficamos ali sentados e percebi que algo fundamental tinha mudado. Esta crise, este encontro com o perigo real, tinha nos testado de maneiras que eu não tinha previsto, e saímos dela mais fortes, mais comprometidos e mais certos do que estávamos a construir juntos. 2 semanas depois, estávamos numa pequena capela nos terrenos da vila, rodeados apenas pelos membros principais da organização do Declan. A senhora Chen tinha feito a viagem, com lágrimas a escorrerem pelo seu rosto envelhecido, enquanto me via a caminhar pelo corredor. Eu usava um vestido simples de cor marfim, nada elaborado ou chamativo. Declan usava um fato escuro, e quando cheguei até ele, o olhar nos seus olhos me deixou sem fôlego. A cerimônia foi breve. Os votos eram tradicionais, mas quando Declan colocou a aliança no meu dedo, juntando-a ao meu anel de noivado, a sua voz tremeu de emoção. Eu, Declan Sullivan, aceito-te, Helena Harper, como minha esposa. Prometo proteger-te, cuidar de ti e ser sempre honesto contigo, mesmo quando a verdade for difícil. Prometo trabalhar todos os dias para ser digno do presente que me deste. Quando chegou a minha vez, segurei as suas mãos com força e olhei nos seus olhos cinzentos como uma tempestade. Eu, Helena Harper, aceito-te, Declan Sullivan, como meu marido. Prometo estar ao teu lado, amar-te completamente, mesmo as partes que me assustam. Prometo ser o teu refúgio num mundo que exige tanto de ti. Ronan limpou a garganta ruidosamente. Estava suspeitosamente emocionado para um homem tão endurecido. Quinn sorriu, uma expressão rara que transformou o seu rosto marcado por cicatrizes. Quando o oficiante nos declarou casados, Declan beijou-me tão ternamente que me esqueci de que estávamos rodeados de pessoas. Esqueci tudo, exceto a sensação de estar em casa. A recepção foi pequena e realizada no pátio da vila, sob luzes decorativas. Havia comida, vinho e risos, uma breve pausa dos aspectos mais sombrios do mundo de Declan. Enquanto dançávamos a nossa primeira dança como marido e mulher, Declan puxou-me para perto e sussurrou no meu ouvido. Tem algum arrependimento? Afastei-me para encontrar o seu olhar e vi a vulnerabilidade e o medo de que eu pudesse eventualmente perceber no que me tinha metido e fugir. Nenhum, disse com firmeza. Nenhum único. Mesmo sabendo o que sou e como será a nossa vida. Especialmente sabendo, porque já não sou ingênua, Declan,
Sei exatamente no que estou a me meter e escolhi isso. Escolhi você. Um alívio tomou conta do rosto dele, seguido por algo mais profundo e significativo. Eu te amo, Helena Sullivan. Ouvir meu novo nome me deu arrepios. Eu também te amo. Mais tarde, quando a festa estava lá acabando e os convidados começavam a ir embora, encontrei-me no terraço com a Sra. Chen. Ela segurou minhas mãos nas dela, com os olhos brilhando de lágrimas. A tua avó ficaria orgulhosa, disse ela suavemente. Encontraste a felicidade apesar de tudo. Espero que sim. Sei que tu encontraste. Ela acariciou a minha bochecha. És mais forte do que pensas, minha filha. Forte o suficiente para amar um homem difícil. Forte o suficiente para construir uma vida nas sombras. Lembra-te apenas de te manter fiel a ti mesma durante o processo. O aviso foi gentil, mas claro. Não te percas ao tornares-te a Sra. Sullivan. Não vou perder, prometi. Quando a noite caiu e os últimos convidados partiram, o Declan e eu fomos para o quarto principal. Ele tinha-o preparado com cuidado. Havia rosas em todas as superfícies e velas a iluminar tudo com uma luz suave. Como conseguiste fazer tudo isto? Perguntei, comovida com o gesto. Queria que a nossa noite de núpcias fosse perfeita. Ele aproximou-se por trás de mim e envolveu a minha cintura com os braços, apoiando o queixo no meu ombro. Queria que soubesses que, apesar de tudo, és querida, amada. Virei-me nos seus braços e estiquei o braço para segurar o seu rosto. Eu sei, disse. Sempre soube. O que se seguiu foi terno e intenso, gentil e consumador. Declan adorava o meu corpo como se fosse sagrado, murmurando promessas em italiano e inglês contra a minha pele, unindo-nos de uma forma que transcendia a cerimônia anterior. Depois, ficamos deitados juntos, a minha cabeça no seu peito e os seus dedos traçando padrões no meu ombro. Em que estás a pensar? Perguntei. Que nunca imaginei que poderia ter isto. Uma esposa que sabe quem eu sou e me ama mesmo assim. Um futuro que é mais do que apenas sobrevivência e poder. Agora tens isso por tua causa. Ele beijou o meu cabelo. Deste-me algo que eu não sabia que precisava. Helena, esperança. Sorri contra o seu peito. A minha própria esperança florescia ao lado da dele. O nosso caminho não seria fácil. Haveria desafios e perigos. Haveria momentos em que a escuridão do mundo dele ameaçaria nos oprimir. Mas nós os enfrentaríamos juntos e construiríamos algo bonito nas sombras. Eu amo-te, sussurrei. Eu também te amo, Sr. Olivan. Naquele momento, rodeada por velas e promessas, eu sabia com absoluta certeza que tinha feito a escolha certa. Não a escolha segura ou a escolha esperada, mas aquela que parecia um regresso à casa. Tínhamos começado como empregador e empregada, mantendo a distância durante 2 anos, antes de ultrapassar todas as barreiras que nos separavam. Agora, unidos por votos, escolha e amor, estávamos a começar o próximo capítulo. O que quer que viesse a seguir, qualquer que fosse a escuridão que se espreitasse no horizonte, iríamos enfrentá-la juntos. Porque as histórias de amor mais inesperadas, aquelas que começam em circunstâncias impossíveis e superam obstáculos intransponíveis, valem a pena lutar. Eu pretendia lutar por nós com tudo o que tinha. Os meses que se seguiram ao nosso casamento estabeleceram um ritmo que eu nunca imaginei ser possível. Durante o dia, continuei a cumprir algumas das minhas funções na mansão, embora a Sra. Chen tivesse assumido mais responsabilidades, insistindo que a Sra. Saul Sullivan não deveria estar a limpar o chão. O título ainda soava estranho na minha boca. Uma bela impossibilidade que, de alguma forma, se tornara a minha realidade. Mas ser a esposa de Declan significava mais do que apenas uma mudança de título. Significava navegar num mundo que eu só tinha visto de fora. Um mundo de jantares de poder e alianças estratégicas, de conversas conduzidas em linguagem codificada, de decisões que afetavam centenas de vidas. Não precisas de ir esta noite, disse Declan uma noite, enquanto eu me vestia para mais um jantar formal. Ele estava parado na porta do nosso quarto, observando-me lutar com o fecho do meu colar. Sei que esses eventos não são fáceis para ti. Virei-me para ele e admirei-o em seu smoking, cada centímetro do homem poderoso que o mundo conhecia. Mas também vi a preocupação nos seus olhos. Ele sempre me deu uma saída. Sempre se certificou de que eu tivesse uma escolha. Sou sua esposa, Declan.
Onde você for, eu vou. Ele atravessou o quarto e gentilmente me virou para prender o colar ele mesmo. Os seus dedos permaneceram nos meus ombros nus, quentes e familiares. Adaptaste-te melhor do que eu esperava, murmurou ele no meu pescoço. Melhor do que deverias. Encostei-me nele e encontrei o seu olhar no espelho. Avisaste-me como seria esta vida. Eu escolhia mesmo assim. Isso não significa que não consigo ver o custo. Os seus braços envolveram a minha cintura e abraçaram-me com força. Vejo como ficas tensa quando certos homens entram na sala. A maneira como aprendeste a decifrar conversas que a maioria das pessoas não perceberia. Tornaste-te fluente na linguagem do meu mundo. E não tenho a certeza se isso é totalmente bom. Virei-me nos seus braços e estiquei o braço para ajeitar a sua gravata borboleta, mesmo que ela já estivesse perfeita. O que preferirias? Que eu permanecesse ignorante e vulnerável? Preferia que nunca tivesses precisado de aprender nada disso, mas eu precisei de aprender. Alisei as lapelas do seu casaco com as mãos. Amar-te significa compreender o teu mundo, mesmo as partes que eu gostaria que não existissem. Naquela noite, o jantar foi realizado na propriedade de Antônio Russo, um dos antigos guardas que trabalhava com o pai de Declan. A vila era magnífica, com colunas de mármore e arte renascentista, um monumento a gerações de poder e riqueza acumulados. Eu já me tinha habituado ao escrutínio que acompanhava esses eventos e à maneira como as outras esposas me avaliavam com uma mistura de curiosidade e desdém. Eu era a ex-empregada doméstica que, de alguma forma, conquistou o coração de um dos homens mais poderosos de Milão. Dependendo de para quem perguntasses, eu era um exemplo a evitar ou uma inspiração. Helena, que prazer vê-la. A voz pertencia a Bianca Moretti, esposa da família que me havia ameaçado meses atrás. O conflito havia sido resolvido por meio de negociação e compromisso estratégico, mas a memória daquele medo ainda permanecia no meu peito. Bianca, respondi, com voz agradável e neutra, como Declan me havia ensinado. Devo dizer que você se adaptou muito bem ao seu papel. O sorriso dela não chegou aos olhos. Quase se esquece que trabalhava para o Sullivan, em vez de ser uma deles. A provocação era subtil, mas intencional. Senti Declan ficar tenso ao meu lado, a sua mão apertando quase imperceptivelmente a minha cintura. Mas antes que ele pudesse responder, sorri, canalizando todas as lições que aprendi sobre poder e percepção. Que gentileza da sua parte notar, disse eu. Embora deva dizer que trabalhar para o Sullivan me ensinou muito mais sobre integridade e lealdade do que qualquer privilégio herdado jamais poderia. A indireta sutil acertou em cheio. O sorriso de Bianca congelou e seus olhos brilharam de irritação. Várias conversas próximas pararam enquanto as pessoas esperavam para ver como isso iria se desenrolar. Bem, disse Bianca com a voz tensa. Como é revigorante encontrar alguém tão livre das expectativas tradicionais. Na verdade, acho libertador. Bebi um gole de champanhe, mantendo a compostura perfeita. O Declan valoriza a honestidade acima da pretensão. É uma das muitas razões pelas quais o amo. Quando a Bianca se despediu com uma polidez forçada, o Declan inclinou-se para sussurrar no meu ouvido. Foi impressionante, mas um pouco assustador. Aprendi com o melhor. Não sei se devo ficar orgulhoso ou preocupado por estares a tornar-te tão hábil nisto. Ambos. Olhei para ele e vi uma mistura de admiração e preocupação nos seus olhos. Porque é assim que eu sou. Orgulhosa de quem estou a me tornar, mas também preocupada com o que estou disposta a fazer para proteger o que é nosso. A noite continuou com as habituais danças cuidadosas de conversa e aliança. Eu naveguei por tudo isso com confiança crescente. A empregada tímida que eu era estava a se transformar numa mulher capaz de se manter firme em salas cheias de predadores. Mais tarde, naquela noite, enquanto voltávamos para casa no carro, Declan estava estranhamente calado. Observei-o a olhar pela janela, com o maxilar tenso. O que se passa? Nada. Tudo. Ele virou-se para mim, com uma expressão preocupada. Observar-te esta noite e ver como te adaptaste naturalmente a este mundo, lembrou-me o que tirei de ti. Não me tiraste nada, pois não? A sua voz estava rouca. Devias ter poupado dinheiro suficiente para voltar à faculdade e te tornares médica, como querias. Em vez disso, estás a aprender a navegar na guerra social e a decifrar jogos de poder. Essa não é a vida que escolheste, Helena. É a vida que te impus.
Estendi a mão e entrelacei os nossos dedos. Tu deste-me uma escolha. Várias escolhas. Eu poderia ter ido embora. Mas tu poderias? Ele riu amargamente. Não tenho a certeza se te teria deixado ir, mesmo que tu quisesses. O que isso faz de mim, humana? Apertei a mão dele. Imperfeita, possessiva e, às vezes, frustrantemente superprotetora. Mas também minha. Apesar do espaço confinado do carro, ele puxou-me para o seu colo e abraçou-me com força. Não te mereço. Para de dizer isso, é verdade. Mereces alguém que te possa dar uma vida normal. Alguém que não te coloque em situações em que tenhas de te defender de mulheres como a Bianca Moretti. Alguém que não te torne fluente em violência e estratégia. Segurei o seu rosto, forçando-o a olhar para mim. Ouve-me, Declan Sullivan. Não quero uma vida normal. Não quero segurança. Quero-te a ti, com todas as complicações e perigos que isso implica. Sim, esta vida é difícil. Sim, há momentos em que fico aterrorizada. Mas também há momentos de alegria incrível e em que me sinto mais viva do que nunca. Mesmo quando estás numa sala cheia de pessoas que te veem como um estranho, especialmente nessas alturas, eu sorrio. Porque tenho algo que nenhum deles tem. Tu escolhes-me todos os dias. Não por causa do meu nome de família ou das minhas conexões, mas por causa de quem eu sou. Isso vale cada jantar constrangedor, cada comentário maldoso e cada momento em que me sinto deslocada. Ele me beijou então, desesperadamente e com ternura. Eu podia sentir o medo por trás da sua paixão. O terror de que ele tivesse, de alguma forma, quebrado algo precioso em mim ao me trazer para o seu mundo. Quando finalmente nos separamos, encostei minha testa na dele. Preciso te contar uma coisa. O quê? Tenho trabalhado com o Queen em algo. Um projeto. Declan afastou-se com uma expressão confusa no rosto. Que tipo de projeto? Lembras-te de ter mencionado que querias encontrar maneiras de melhorar e proteger o que é teu sem recorrer sempre à violência? Sim. Tenho pesquisado abordagens alternativas, estratégias de resolução de conflitos usadas em ambientes corporativos, táticas de negociação e maneiras de manter o poder sem sempre usar o medo. Respirei fundo. O Queen tem me ajudado a entender como isso poderia ser adaptado às necessidades do teu negócio. Declan olhou para mim, com um olhar de admiração nos olhos. Tens estudado resolução de conflitos por mim, por nós, pelo futuro que estamos a construir. Tracei o contorno do seu queixo com os dedos. Disseste que querias melhorar. Quero ajudar-te a chegar lá, não mudando quem és, mas equipando-te com mais ferramentas, Helena. A sua voz quebrou-se ligeiramente. Tens ideia do que acabaste de me dar? Uma oportunidade, sugeri. Esperança. Tudo. Ele puxou-me contra si novamente, enterrando o rosto no meu pescoço. Deste-me tudo. Naquela noite, enquanto estávamos deitados juntos na cama, Declan traçou padrões preguiçosos no meu ombro nu com os dedos. Conta-me uma coisa, murmurou ele. Algo que nunca me contaste antes. Pensei nisso, vasculhando memórias e segredos. A minha avó costumava dizer-me que a coisa mais importante na vida era nunca deixar ninguém fazer-te sentir menor do que és. Ela dizia que a verdadeira força não é nunca ter medo, mas sim escolher ser corajoso. De qualquer forma, ela parece ter sido uma mulher incrível. Ela era. Ela teria gostado de ti. Mesmo sabendo o que sei agora, acho que ela teria gostado de ti. Ela sempre dizia que o caráter de um homem não é definido pelo que ele faz em público, mas pelo que ele faz em privado, quando ninguém está a ver. Virei-me para ele. Nunca escondeste a tua escuridão de mim, Declan. Mas também vi como proteges as pessoas que dependem de ti. Vi como construíste uma rede de lealdade através do respeito, em vez do medo. Vi como carregas o peso de centenas de vidas nos teus ombros. É isso que tu és quando ninguém está a ver. Vês demasiadas coisas boas em mim. Eu vejo a verdade. Só ainda não a reconheces. Ele ficou em silêncio por um longo momento, os seus dedos ainda movendo-se em padrões suaves contra a minha pele. Também tenho algo para te dizer. Esperei, ouvindo o peso na sua voz. Na noite antes do nosso casamento, quase cancelei tudo. A minha respiração parou. O quê? Perguntei. Fiquei do lado de fora da tua porta por 1 hora, sabendo que se me casasse contigo não haveria volta. Tu ficarias presa a mim, ao meu mundo e a todos os seus perigos e complicações para sempre. Os seus olhos encontraram os meus.
vulneráveis e honestos. Quase me convenci de que deixar-te ir seria a coisa mais gentil que eu poderia fazer. O que o impediu? Egoísmo. O seu sorriso era autodepreciativo. Foi puro e simples egoísmo, porque a ideia de viver sem você, de vê-la construir uma vida com outra pessoa, alguém melhor, era insuportável. Então, escolhi ser egoísta. Declan, deixe-me terminar. A mão dele segurou o meu rosto. Escolhi ser egoísta e desde então questiono essa escolha todos os dias. Sempre que vejo-te a lidar com uma situação social perigosa. Sempre que vejo-te a aprender algo que nunca deverias ter precisado de saber. Pergunto-me se fiz a coisa certa sempre que vejo o medo passar pelo teu rosto quando chego tarde à casa depois de uma reunião. A que conclusão chegaste? Que ainda sou demasiado egoísta para te deixar ir, mesmo que fosse melhor para ti. O seu polegar traçou a minha maçã do rosto. Mas prometo-te isto, Helena. Passarei o resto da minha vida a tentar merecer-te e a construir um mundo onde possas estar segura, feliz e continuar a ser minha. Beijei-o, colocando todo o meu amor e certeza nesse gesto. Quando me afastei, a minha voz estava firme e segura. Não mudaria nada, nem o medo, nem o perigo, nem as complicações, porque tudo isso me trouxe até aqui, até ti, até nós, e isso vale tudo. Ele respondeu mostrando-me com as mãos, os lábios e promessas sussurradas exatamente o quanto aquelas palavras significavam para ele. Enquanto nos perdíamos um no outro, percebi que era assim que o amor verdadeiro se parecia. Não a versão dos contos de fadas, mas a realidade confusa, complicada e bela de duas pessoas imperfeitas que se escolhem todos os dias. A manhã seguinte trouxe um desenvolvimento inesperado. Apesar dos protestos da Sra. Chen, eu estava a tentar preparar o pequeno almoço na cozinha quando Quinn apareceu na porta. O chefe quer ver vocês dois no escritório dele. Havia algo no tom dele que fez meu estômago apertar. O que aconteceu? Venha, por favor. Declan já estava no escritório quando chegamos, parado perto da janela com o telefone colado ao ouvido. Ele estava muito rígido e quando se virou para nós, vi algo que nunca tinha visto antes nos olhos dele. Incerteza. Ele terminou a chamada e fez-me sinal para me sentar. Fiquei de pé com a minha mão a encontrar a dele. O que se passa? Era o meu contacto no Ministério Público. Ele respirou fundo. Estão a montar um processo contra mim. As palavras pairaram no ar, carregadas de implicações. Senti o meu mundo inclinar-se, mas forcei-me a manter-me firme. Que tipo de processo? Tudo o que puderem provar. Extorsão, lavagem de dinheiro, conspiração. O seu maxilar cerrou Circe. Eles têm um informante. Alguém próximo. Quinn praguejou baixinho. Quem? Eles não disseram, mas seja quem for, tem informações detalhadas sobre operações, transações e reuniões. Os olhos de Declan encontraram os meus. Isto é sério, Helena. Do tipo de sério que pode significar anos de prisão se eles tiverem sucesso. Eu absorvi isso. A minha mente já estava a pensar nas implicações e possibilidades. Quais são as nossas opções? Ele não deixou passar o facto de eu ter dito nossas. Algo passou pelo seu rosto. Gratidão misturada com dor. Vamos lutar contra isso. Os meus advogados já estão a trabalhar em estratégias de defesa e a procurar maneiras de enfraquecer o caso deles. Ele foi até a sua secretária e pegou numa pasta. Mas há outra opção, disse ele. Uma que tenho considerado. Que opção? Ele entregou-me a pasta. Dentro dela havia documentos, contratos e propostas para empreendimentos comerciais legítimos, bem como planos detalhados para a transição das suas operações para longe de qualquer coisa ilegal. Tenho trabalhado nisto há meses, desde antes de nos casarmos. Ele observou-me a ler, com uma expressão cautelosa. Esta era uma saída, uma maneira de construir algo que não exigisse obscuridade. Olhei para ele compreendendo. Era isso que querias dizer quando falaste em querer ser melhor. Sempre seria um processo longo, provavelmente anos. Mas esta investigação acelerou o cronograma. Ele pegou nas minhas mãos. Helena, começou ele, se eu fizer isso, se eu realmente me comprometer a seguir o caminho da legalidade, haverá consequências. Haverá pessoas na minha organização que não vão entender e verão isso como fraqueza. Haverá rivais que tentarão tirar partido durante a transição. Será perigoso e complicado. E não há garantias de que vá funcionar. Mas é uma oportunidade. É uma oportunidade. Ele apertou as minhas mãos.
Uma oportunidade de construir uma vida em que eu não tenha de ter medo sempre que saio de casa. Onde poderíamos ter filhos sem nos preocuparmos que eles fossem usados contra nós? Onde eu poderia ser o homem que tu acreditavas que eu poderia ser? Pus a pasta na mesa e deixei a minha mente processar tudo o que ele acabara de revelar. Estás a planear isto desde antes do nosso casamento. Desde a noite em que concordaste em casar comigo, quando me fizeste querer ser uma pessoa melhor. A Helena fez-me acreditar que eu poderia ser essa pessoa. O Quinn limpou a garganta. Chefe, devemos discutir os protocolos de segurança. Se há um informador, eu sei quem é. A voz de Declan estava sombria. Vamos fechar tudo. Ninguém terá acesso sem necessidade. Todas as operações serão revistas, incluindo as de Helena. Ele virou-se para mim com um olhar feroz. Não vais a lado nenhum sem segurança, nunca. Não até identificarmos a fuga. Acenei com a cabeça, compreendendo a gravidade da situação. O que precisas de mim? Preciso que confies em mim, disse ele. Acredite que posso lidar com isto sem perder tudo o que construímos. Eu confio em si. Aproximei-me e segurei o seu rosto com as mãos. Mas também preciso que confie em mim e me deixe ajudar. Helena, não. Ouça-me. Mantive o seu olhar. Não sou apenas sua esposa, Declan. Sou sua parceira. O que quer que enfrentemos, enfrentamos juntos. Isso significa que não pode proteger-me da verdade. Também não toma as decisões sobre o nosso futuro sem mim. Pude ver algo mudar na sua expressão. Orgulho misturado com amor. Juntos, concordou ele. Sempre juntos. A investigação avançou mais rapidamente do que qualquer um tinha previsto. Em 2 semanas, os agentes federais congelaram várias contas comerciais de Declan, executaram mandados de busca em propriedades e vazaram informações cuidadosamente selecionadas para a imprensa. Aprendi o que significava ser casada com um homem sob investigação. Havia a presença constante de repórteres do lado de fora da mansão. Antigos aliados, de repente, ficaram indisponíveis. Os olhares suspeitos dos funcionários, imaginando se seriam implicados. Durante todo esse tempo, Declan permaneceu aparentemente calmo. Mas eu vi o preço que ele pagou. Vi na maneira como ele trabalhava até tarde da noite com seus advogados, nas rugas de estresse que se aprofundavam ao redor dos olhos e nos pesadelos que o acordavam às 3 da manhã. Precisamos de conversar, disse eu uma noite, encontrando-o no seu escritório, rodeado de documentos legais. Ele olhou para cima, com o cansaço evidente em cada linha do seu rosto. É sobre o fato de estares a tentar carregar todo este fardo sozinho. Fechei a porta atrás de mim. Queria falar sobre o facto de estares a ficar doente, a tentar proteger toda a gente, enquanto te recusas a deixar que alguém te proteja. Helena, não. É a minha vez de falar. Atravessei a sala até a secretária dele e afastei alguns papéis para poder sentar-me na borda. Passaste meses a planear uma transição para a legalidade. Criaste planos de contingência e estratégias de saída. Mas nunca falaste comigo sobre como te sentes. O que sentes não importa. Mas importa-me. Estiquei a mão para as suas mãos. Declan, estás apavorado. Eu consigo ver isso mesmo que não admitas. Tens medo de ir para a prisão, de perder tudo o que construíste e de me deixar vulnerável. As suas mãos apertaram as minhas. Claro que estou apavorado. Se eles tiverem sucesso e eu for condenado, ficarás sozinha e desprotegida. Todos os inimigos que fiz vão ver-te como um alvo fácil. Por isso, vamos garantir que isso não acontece. Como? Os meus advogados já estão a fazer tudo o que podem. Não estou a falar de estratégias legais. Deslizei da secretária e contornei-a para ficar atrás da cadeira dele, colocando as mãos nos ombros dele. Estou a falar do informador, alguém que é suficientemente próximo de ti para saber detalhes sobre as tuas operações. Vamos encontrá-lo. Vamos cortar a fonte de informação dele. Declan estendeu a mão e cobriu uma das minhas mãos com a dele. Tenho pessoas a trabalhar nisso e quero ajudar. Ele virou-se para me olhar, com uma expressão dividida entre gratidão e recusa. Absolutamente não. É muito perigoso. Mais perigoso do que ficar aqui à espera que aconteça o pior. Eu contornei a mesa para ficar de frente para ele. Declan, não estou a sugerir que eu vá disfarçada ou faça algo imprudente, mas tenho acesso aos funcionários domésticos e às operações diárias da mansão. Reparo nas coisas. Deixe-me usar isso. Por favor, Helena,
Ajoelhei-me em frente à sua cadeira e olhei para ele. Deixe-me fazer isso. Deixe-me ser útil, em vez de ser apenas mais uma coisa que precisa de proteger. Ele olhou para mim por um longo momento. O conflito nos seus olhos era evidente. Finalmente, ele suspirou e segurou o meu rosto com as mãos. Tu já és útil. És a razão pela qual estou a lutar tanto para construir algo melhor. Então deixa-me lutar ao teu lado. Se algo acontecer contigo porque eu permiti que te envolvesses, não deixarei que nada aconteça comigo. Tu vais garantir isso. Coloquei as minhas mãos sobre as dele. Mas eu preciso disso, Declan. Preciso de sentir que estou a contribuir, que sou mais do que apenas a mulher com quem te casaste. Ele puxou-me para o seu colo e abraçou-me com força. Tu és tudo, disse ele. Não compreendes isso? És a minha razão para querer ser uma pessoa melhor. És o meu refúgio e a minha esperança. Confia em mim para ser forte o suficiente para isso. Ficamos ali sentados no escritório silencioso, com o peso da investigação e a incerteza do futuro a pesar sobre nós. Mas estávamos juntos, e isso tornava até os momentos mais sombrios suportáveis. Durante a semana seguinte, prestei mais atenção aos ritmos e padrões da casa. Tomei nota de quem atendia chamadas em privado, quem parecia invulgarmente nervoso perto do Declan e quem tinha adquirido riqueza sem motivo aparente. Foi a senhora Chen que finalmente me deu a pista crucial. Aquela rapariga nova, a Isabela, disse ela uma manhã, enquanto preparávamos o pequeno almoço juntas. Ela faz perguntas demais. Parei de cortar a fruta. Que tipo de perguntas? Sobre a agenda do Sr. Sullivan, sobre quem visita a casa, sobre remessas e entregas. O rosto envelhecido da Sra. Chen parecia preocupado. No início pensei que ela fosse apenas curiosa, mas agora acho que ela pode ser a informante. A Sra. Chen acenou lentamente com a cabeça. Não tenho provas, disse ela. Apenas o instinto de uma mulher idosa. Fui imediatamente procurar o Quinn e transmiti-lhe as observações da Sra. Chen. A sua expressão ficou sombria. A Isabela foi recomendada por alguém da organização. Vou investigar o seu passado mais a fundo. Em 48 horas, o Quinn tinha a sua resposta. Afinal, a Isabela não era apenas uma informante. Ela era uma agente federal infiltrada, colocada na casa especificamente para reunir provas. O que fazemos? Perguntei, enquanto Declan, Quinn e eu estávamos sentados no escritório a discutir a revelação. Damos-lhe informações falsas, disse Declan com voz fria. Certifiquem-se de que tudo o que ela relatar seja inútil ou enganoso. Ou, disse lentamente, com uma ideia a formar-se, podemos usá-la a nosso favor. Usamo-la a nosso favor. Ambos os homens olharam para mim. A investigação está focada nas vossas operações ilegais, certo? Continuei. Operações das quais vocês planeiam afastar-se de qualquer maneira. E se acelerarmos esse prazo? E se deixarmos a Isabela relatar que vocês estão a tornar-se legítimos? Os olhos de Declan estreitaram-se. Eles nunca acreditariam nisso. Acreditariam se fosse convincente o suficiente. Contratos reais, negócios reais e provas reais de que vocês encerraram as operações ilegais. Inclinei-me para a frente. Pensem nisso. Se o caso da acusação depende de provar que vocês dirigem uma empresa criminosa e quando chegar a julgamento, essa empresa já não existir, o que é que eles terão? Quinn soltou um assobio baixo. Crimes antigos com prazo de prescrição e um réu que claramente se reformou. É arriscado, disse Declan. Mas eu podia ver as engrenagens a girar na sua mente. A transição teria de ser genuína. Eu não podia apenas fazer com que parecesse bom no papel. Eu tinha de torná-la real. Apanhei a sua mão. Tu querias construir algo melhor de qualquer maneira. Isto apenas antecipa o prazo. Nos 3 meses seguintes, Declan executou a transformação empresarial mais dramática que eu já tinha testemunhado. As operações ilegais foram sistematicamente encerradas e os funcionários receberam ofertas de cargos em novos empreendimentos legítimos ou generosas indemnizações por despedimento. Os contratos foram renegociados e as parcerias reestruturadas. Todos os aspectos do negócio foram documentados e tornados transparentes. Isabela relatou tudo aos seus superiores exatamente como pretendíamos. Embora alguns membros da organização de Declan tenham resistido às mudanças, a maioria reconheceu que o seu chefe estava a encontrar uma maneira de protegê-los de processos judiciais. O desgaste para Declan foi imenso. Ele trabalhava 20 horas por dia,
Negociava com associados irritados e enfrentava ameaças daqueles que se sentiam traídos pela transição. Mas, apesar de tudo isso, ele nunca vacilou. Apoiei-o de todas as formas que pude, cuidando da casa, lidando com obrigações sociais e proporcionando-lhe um refúgio no final de cada dia exaustivo. Não conseguiria fazer isto sem ti, disse-me ele uma noite, enquanto estávamos deitados na cama, ambos demasiado exaustos para fazer mais do que abraçar-nos. Tu encontraria uma maneira, respondi. Não, ele puxou-me para mais perto. Antes de ti, nunca teria tentado. Eu teria lutado contra a investigação com advogados e intimidação, e provavelmente teria acabado na prisão. Tu me deste coragem para escolher um caminho diferente. Nós escolhemos juntos. O dia em que a investigação federal foi oficialmente encerrada foi um dos dias mais surreais da minha vida. Os advogados de Declan argumentaram com sucesso que, dada a transformação das suas operações comerciais, não havia provas suficientes para processá-lo por atividade criminosa contínua. As antigas acusações não podiam ser provadas além de qualquer dúvida razoável, especialmente devido às lacunas que a dispendiosa equipa jurídica de Declan tinha encontrado em todos os aspectos do caso. Pouco depois, Isabela desapareceu, tendo sido transferida para outra investigação. Nunca mais a vi, embora às vezes me perguntasse se ela percebeu o quanto a sua presença tinha catalisado uma mudança positiva. Naquela noite, comemoramos discretamente na vila no campo. Apenas nós dois e uma garrafa de vinho. Conseguimos, disse eu, levantando o meu copo. Estás oficialmente legitimada. Quase legitimada, corrigiu Declan com um sorriso pesaroso. Ainda há algumas áreas cinzentas, mas a escuridão ficou para trás de nós. Ele bateu o seu copo no meu. Fizemos isto juntos, Helena. Foi a tua ideia, a tua coragem e o teu apoio inabalável. Esta vitória é tanto tua quanto minha. Bebi um gole do meu vinho, sentindo o peso dos últimos meses finalmente desaparecer. O que acontece agora? Agora construímos a vida de que sempre falamos. Ele pousou o copo e puxou-me para o seu colo. Agora temos de descobrir o que significa ser o Sullivan sem a ameaça de um processo criminal pairando sobre nós. As pessoas que ficaram desapontadas com a tua decisão de te tornares legítimo, aquelas que viram isso como fraqueza, estão a aprender que há mais de uma maneira de ser poderoso. A sua mão pousou na minha cintura. Negócios legítimos podem ser tão influentes quanto os ilegais. Só requerem uma abordagem diferente. Uma que eu te ajudei a desenvolver, disse eu, incapaz de esconder o meu orgulho. Uma que criaste, disse ele, beijando-me suavemente. Viste possibilidades que eu nunca imaginei. Acreditaste numa versão de mim que eu não sabia que existia. Segurei o seu rosto e olhei nos olhos do homem que amava. O homem que se transformou porque eu lhe dei uma razão para tentar. Amo-te, Declan Sullivan. Todas as versões de ti. Passado, presente e futuro. Também amo Helena Sullivan, a mulher que viu um monstro e escolheu amá-lo mesmo assim. Transformaste a determinação de uma empregada doméstica na força de uma esposa da máfia e salvaste-me de todas as formas que uma pessoa pode ser salva. Enquanto fazíamos amor naquela noite, parecia um novo começo. A escuridão que definia a vida de Declan há tanto tempo estava finalmente a desaparecer, substituída pela possibilidade de algo mais brilhante. Na manhã seguinte, Declan tinha uma surpresa para mim. Ele levou-me a uma sala na vila, onde eu nunca tinha entrado, e destrancou-a com uma chave que trazia ao pescoço. Lá dentro havia um escritório lindamente decorado, com uma secretária, estantes e vista para os vinhedos. O que é isto? O teu escritório. Ele gesticulou em direção à sala. Sei que tens pesquisado estratégias de resolução de conflitos e estudado negociação comercial. Achei que talvez quisesses um lugar para continuar esse trabalho. Virei-me para olhar para ele. Queres que eu trabalhe? Quero que faças o que te faz feliz. Se isso significa trabalhar ao meu lado e desenvolver estratégias para o crescimento legítimo dos negócios, então sim. Mas se significa voltar à faculdade e seguir medicina, como querias originalmente, também apoiarei isso. As lágrimas brotaram nos meus olhos. Tu realmente me apoiarias a voltar para a faculdade, mesmo que isso significasse passar menos tempo juntos? Perguntei a Helena. Eu me apaixonei por uma mulher que tinha sonhos e ambições. Não serei a razão pela qual tu os desistirás. Ele me puxou para perto.
Além disso, pode ser útil ter uma médica na família. Eu ri entre lágrimas. Não posso voltar para a faculdade. Pelo menos não agora. Por quê? Peguei na mão dele e coloquei-a na minha barriga lisa. Observei enquanto a compreensão surgia nos seus olhos. Porque estou grávida. O choque no seu rosto era total. Ele olhou para mim, depois para a sua mão na minha barriga e depois para mim novamente. Grávida, estás grávida. Cerca de 8 semanas. Descobri ontem. Mordi o lábio. Nunca discutimos ter filhos. Nunca planeamos isso. Ele interrompeu-me com um beijo tão intenso que me tirou o fôlego. Quando ele finalmente se afastou, vi lágrimas nos seus olhos. Um bebê? Vamos ter um bebê. Estás feliz? Feliz? Ele riu, com a voz embargada pela emoção. Helena, acabaste de me dizer que estamos a criar uma vida juntos. Uma vida que crescerá conhecendo apenas negócios legítimos e o homem melhor que estou a tornar-me. Como eu poderia não estar extasiado? Eu me inclinei contra ele, aliviada. Eu estava preocupado que você achasse que o momento era ruim, considerando tudo o que acabamos de passar. O momento é perfeito. Ele me abraçou com força. Este bebê representa tudo pelo que lutamos. Um futuro sem medo. Uma família construída com base em escolhas e não em obrigações. É uma chance de fazer as coisas certas. Ali no meu novo escritório, abraçamo-nos e maravilhamo-nos com o presente inesperado que nos tinha sido dado. Naquela noite, contamos a Sionkan, que chorou, abraçou-me e imediatamente começou a planear o design do quarto do bebê. O Queen deu os parabéns com uma cordialidade invulgar. Surpreendentemente, o Ronin sorriu. Nas semanas seguintes, à medida que a minha gravidez se tornava mais evidente, vi o Declan transformar-se mais uma vez. O feroz chefe da máfia tornou-se um futuro pai protetor, obcecado com a minha saúde e garantindo que eu recebesse os melhores cuidados médicos. Ele também preparou o quarto do bebê com atenção meticulosa aos detalhes. Você vai ser um pai incrível, disse-lhe uma noite enquanto montávamos um berço juntos. Estou apavorado, admitiu ele. E se eu estragar tudo? E se eu não conseguir deixar completamente os velhos hábitos para trás? E se o nosso filho crescer com medo de mim? Eles não terão medo de ti. Segurei a mão dele. Eles vão conhecer-te da mesma forma que eu te conheço. Vão ver o homem que escolheu ser melhor. O homem que construiu um império legítimo porque queria que a sua família estivesse segura. O homem que ama a mãe deles com todo o seu coração. Tens demasiada fé em mim. Tenho exatamente a quantidade certa de fé em ti. Coloquei a mão dele na minha barriga crescente. Este pequenino também tem. O bebê deu um pontapé naquele momento. Foi o primeiro movimento forte o suficiente para o Declan sentir. O rosto dele iluminou-se de admiração. Sentiu isso? É o nosso bebê a dizer olá ao pai. O Declan ajoelhou-se à minha frente, acariciando a minha barriga com as mãos e encostando a testa suavemente contra a protuberância. Olá, pequenino, sussurrou ele. Sou o teu pai e prometo que passarei todos os dias da minha vida a garantir que nunca terás medo. Prometo que crescerás conhecendo apenas o amor, a segurança e a liberdade de ser quem quiseres ser. Passei os dedos pelo cabelo dele. O meu coração estava tão cheio que doía. Era tudo o que eu nunca ousara sonhar. Um homem que me amava completamente. Uma criança que criamos juntos e um futuro brilhante com possibilidades, em vez de sombrio e cheio de medo. Amo-te, sussurrei. Também te amo. Ele olhou para mim com os olhos brilhantes. Vocês dois são o meu mundo inteiro. Naquele momento, tive a certeza absoluta de que todas as escolhas difíceis, todos os momentos perigosos e todos os sacrifícios tinham valido a pena, porque nos levaram a este momento perfeito de esperança, amor e família. A empregada que se apaixonou pelo chefe da máfia. Um amor impossível que não deveria ter funcionado, mas funcionou. Uma transformação da escuridão para a luz. Tudo isso fazia parte da nossa história. Uma história que ainda estava a ser escrita. Um dia lindo de cada vez.